caros colegas aí, entusiastas do REDCap. Nós esperamos que todos vocês estejam muito bem. Hoje é um grande privilégio contar com a participação de cada um de vocês no nosso webinar, que tem como tema principal o uso do REDCap em estudos multicêntricos e randomizados. Eu aproveito para apresentar nossos dois caros amigos que aceitaram participar. Então, além dos nossos dois convidados especiais, está aqui comigo a Márcia, do consórcio REDCap Brasil. Na verdade, eu vou pedir para a Márcia apresentar a Maura e o Cleiton. Como que vai ser a nossa programação? A primeira parte da apresentação será feita pela Maura e, na sequência, o Cleiton. E a gente vai deixar as perguntas para o final. Nada impede que vocês utilizem o chat, já vão colocando as perguntas conforme elas surgirem, mas a sessão de respostas às perguntas será no final das duas apresentações, tá bom? Só para que a gente possa manter o cronograma ajustadinho e não tenhamos atrasos. Então, Márcia, eu gostaria que você desse boas-vindas e apresentasse a Maura e depois apresentasse o Cleiton no momento da fala dele. Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar do REDCap Brasil. É um prazer estar aqui com vocês. A gente vai começar com a apresentação da Maura. A Maura é enfermeira sênior lá do Hospital Israelita Albert Einstein. Ela trabalha na parte da telemedicina e é uma das coordenadoras do estudo que ela vai apresentar aqui do Telescope. Maura, é um prazer ter você aqui conosco. O Cleiton também, eu já te apresento quando chegar a sua apresentação. E é com você, Maura. Muito obrigada, Márcia, pela apresentação. Obrigada, Kátia, pelo convite. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho da nossa telemedicina e do estudo Telescope, ao qual eu faço parte, né? Eu não poderia começar antes de contar um pouquinho, né, da história da telemedicina aqui no Hospital Albert Einstein, principalmente da tele-UTI, que é o departamento ao qual eu faço parte. Então, como a Márcia falou, eu sou enfermeira sênior daqui do Hospital Albert Einstein há 19 anos. Comecei a minha atuação aqui dentro do hospital no departamento de pacientes graves, na UTI. Fiquei lá por alguns anos. E há 2 anos e meio, mais ou menos, estou aqui no departamento de telemedicina por conta do projeto Telescope e para atuar também dentro do serviço de tele-UTI do Hospital Albert Einstein. Então, o projeto Telescope surgiu a partir do nosso serviço de tele-UTI, que já exercemos desde 2011. E aí, a partir daí, onde a gente já atuava, né, com uma estrutura um pouco mais rudimentar, e ao longo do tempo isso foi evoluindo, né? Então aí eu apresento para vocês esses pontinhos azul no mapa, que são lugares por onde a gente já atuou em tele-UTI. A nossa estrutura de tele-UTI, quando a gente começou a tabular mesmo dados em 2015, foi crescendo ao longo dos anos, né? A demanda foi aumentando. A gente pratica tele-UTI em caráter comercial, né? Até o meio de 2019, até, na verdade, o final de 2018. E a partir, até então, no final, até acontecer o projeto Telescope, era puramente comercial, e mesmo assim, com um crescimento considerável. Então, a nossa estrutura de tele-UTI consiste num equipamento, né, que a gente chama de CART, que é esse carrinho que vocês estão vendo aí na tela, que nada mais é um carrinho com um computador em cima, com uma câmera de alta resolução disponível, né? Então, além da câmera do monitor, do computador mesmo, já, o webcam, tem também uma câmera PTZ, que é uma câmera que permite que o médico daqui controle a visualização. Então, ele tem visualização horizontal e zoom, que ele consegue dar zoom, por exemplo, no painel do monitor do paciente, do respirador. Então, ele consegue também visualizar parâmetros que o paciente está apresentando. Então, ele consegue olhar o ambiente de uma maneira ampla. E quando ele está passando a visita, quando ele está realizando a discussão com a equipe de lá,
ele consegue perceber, ó, pessoal, vamos parar um pouquinho aqui e atender aquele paciente lá que ele não está bem. Então, com isso, o médico daqui consegue ter uma interação muito maior com a equipe local. A equipe local, como vocês estão vendo aí na foto, fica à beira do leito, realizando a discussão com a gente. Aí na foto está pequenininho, mas dá para ver o médico local ali na frente do CART, né? A câmerazinha do CART é uma câmera que fica em cima, né, no topo da estrutura do CART. Então, o médico daqui consegue controlar essa câmera e fazer a visualização de todo o ambiente, inclusive do paciente que ele está discutindo o caso. Então, isso também, tudo que é discutido é registrado numa plataforma própria, que foi desenvolvida aqui no Einstein, e com isso a gente consegue passar a visita em todos os pacientes, né? Até o momento, nós realizamos no total, desde que começamos a medir, né, os casos a partir de 2015, já realizamos um N de mais de 77 mil atendimentos. A partir do meio, então, de 2019, a gente começou a intervenção do telescópio, então, boa parte desses atendimentos aqui se deve também ao projeto Telescópio, que hoje visita, em média, 150 leitos por dia. Então, tomando como base, né, o que se já é preconizado de que ferramentas de qualidade e segurança, somado a um round multidisciplinar diário, né, que tem uma alta aplicabilidade e é muito recomendado no sentido de mudar desfecho de paciente, o Einstein, então, pratica a tele-UTI desde 2015 com a medição de dados e a plataforma gerando indicadores. E com isso, a gente faz uma triagem diária, né? Então, esse é um roteiro, né, que a gente segue todos os dias. Então, o que a gente considera uma visita horizontal ideal? É aquela que visita todos os pacientes, todos os dias, guiada por um instrumento, né, estruturado para que nenhum sistema do paciente fique fora desse rastreio. Então, com isso, a gente, todos os dias, todos os pacientes seguem esse roteiro e, a partir da finalização desse roteiro, gera uma série de recomendações diárias para esses pacientes, que serve como guia para assistência também. No dia seguinte, a equipe pode olhar as recomendações feitas e validar se foi possível fazer, se não foi possível, por quê, né? E retratar todas essas recomendações e repactuar aquilo que vai ser feito nas próximas 24 horas para o paciente. Então, praticando o tele-UTI neste modelo, o Einstein passou a medir resultados em um determinado período, num determinado serviço, sugeriu, né, por esses dados, que há uma redução de tempo de permanência e possivelmente também redução de mortalidade. Então, foi a partir daí que o Einstein resolveu propor para o Ministério da Saúde, né, através de recurso PROAD, né, com o financiamento do PROAD, um estudo que fosse multicêntrico, né, com abrangência nacional, onde pudesse se avaliar os desfechos desses pacientes para confirmar se esta intervenção de fato muda desfecho de paciente, se para bom ou se para ruim é o estudo, ainda não temos o resultado, né? Somos cegados nesses dados. Então, a intenção é, de fato, respeitar o método para gerar a evidência científica mesmo do uso da ferramenta. A visita multiprofissional o round multidisciplinar, né? É uma prática comum nas UTIs mais evoluídas, né? Mais avançadas, mas a gente sabe que ainda não é uma realidade em todas as UTIs do país. Então, o critério de inclusão das UTIs nesses estudos seriam UTIs que não dispõem, né, dessa discussão diária de casos dos pacientes, que não tivesse implementado ativamente protocolos assistenciais e que não fizesse, né, que não fizesse controles de indicadores de qualidade.
Então, a intervenção, de fato, né, nesses grupos, então é um estudo randomizado por cluster, né, em 30 UTIs, então 15 delas ficam no braço controle, 15 delas no braço intervenção, com uma expectativa de inclusão de 15 mil pacientes. A gente atingiu esse número no dia 7 de abril, no último, né? Então, passamos a não inserir novos pacientes no REDCap e apenas conduzir agora o acompanhamento dos pacientes que já tinham sido inseridos por no máximo mais 90 dias. Então, a gente prevê que a intervenção vai acabar em julho de 2021 e nesse período, então, a gente vem fazendo o gerenciamento do banco de dados. Então, no grupo controle, só acontece a coleta de dados, né, desde, acho que junho de 2019. Então, foram 60 dias de coleta de baseline nesses 30 hospitais e depois da randomização, passamos a fazer a intervenção, então, no grupo que foi randomizado para o grupo intervenção. Então, a intervenção consiste na visita diária, no mesmo modelo que a gente fazia aqui em caráter comercial, a disponibilização de protocolos assistenciais, para que a gente conseguisse, com isso, diminuir a variabilidade de cuidados nesses centros, e reuniões mensais de indicadores de resultado, né, indicadores de qualidade da assistência, para que nessas reuniões se realizasse a discussão desses resultados e a implementação e apoiar na implementação de processos de melhoria. E tudo isso compartilhado com a diretoria de cada serviço, para que a gente tivesse também apoio, né, nas sugestões de melhorias que a gente iria fazer. Então, esse é um desenho do estudo, né, basicamente. Então, a gente fez a seleção dessas UTIs seguindo os critérios de inclusão. Depois dessa seleção, nós fizemos um meeting presencial, onde 100% dessas UTIs vieram até aqui em São Paulo, não tinha pandemia, né? Era o tempo que podíamos todos nos reunir, e nos reunimos, mais de 100 pessoas aqui presentes, cada centro com 2 representantes, e mais a equipe do estudo, né? Inclusive a Kátia esteve presente com a gente. Depois disso, então, começou a coleta de baseline, o treinamento dos coletadores, a coleta de baseline, e a partir da conclusão do baseline e todas as aprovações éticas, começou, então, a randomização. Em paralelo a isso, nós também realizamos o treinamento dos teleconsultores. Então, todos os teleconsultores que atuam nesses centros receberam treinamento com ferramentas de qualidade e segurança. Então, eles aprenderam a olhar gráfico de indicador, eles aprenderam a entender cada gráfico, né, com ferramentas e no Open School do IHI. Então, tudo que tem de qualidade e segurança disponível gratuito, inclusive quem quiser acessar é gratuito, consegue lá fazer as validações. Esses teleconsultores foram todos validados. Nós fizemos a discussão de 21 protocolos assistenciais dos quadros mais comuns, né, dentro das UTIs, e esses protocolos todos dispostos em fluxograma simplificado para ser prático e de fácil acesso, e esses mesmos protocolos foram feitos em vídeo, né, para que também fosse ainda mais fácil o acesso. Sendo assim, cada unidade da intervenção que recebeu um equipamento de CART daquele, também conseguiria, na sua unidade, num horário mais tranquilo, colocar os vídeos dos protocolos para rodar e fazer uma educação continuada das equipes. Além disso, esses médicos todos, que são médicos que atuam fisicamente na nossa UTI, fizeram também acompanhamento sombra, vamos dizer assim, com os teleconsultores que já atuavam aqui na UTI comercial e já tinham uma experiência nesse tipo de atendimento. Então, com isso, a gente formou um médico, né, teleconsultor, para atuar nesses centros, e a partir do momento que aconteceu a intervenção, esses médicos entraram em ação dentro desses centros de intervenção. E aí, seguiu-se o estudo, né, onde o grupo de intervenção, então, faz as visitas multidisciplinares, as reuniões mensais, os protocolos ficam disponíveis e
se faz o segmento. No grupo controle, continua o cuidado usual da unidade, não tem nenhum tipo de interferência nossa, né? Não é necessário nada. Esse grupo controle vai receber os mesmos protocolos, só que só lá no final do estudo, depois que a gente acabar o acompanhamento dos pacientes, eles vão receber esses mesmos protocolos, mas não poderiam receber antes, porque isso seria uma maneira de intervir e mudar a qualidade do cuidado deles. Então, para que a gente tivesse um grupo controle de fato, para fazer a comparação, eles só vão receber, de fato, esse protocolo no final do estudo. E aqui, só para mostrar como que ficou a distribuição do estudo, né? Pela fonte do EPIMED, as UTIs brasileiras estão distribuídas desta forma, né? Então, mais concentradas aqui nessa região sudeste e sul, que é onde, de fato, a gente entende que estão os maiores recursos, a maior facilidade de acesso, né? Então, isso também, consequentemente, oferece maior disponibilidade de especialistas, né? A especialidade intensivista é recente, né, em relação às outras, então os médicos estão mais disponíveis, concentrados em determinadas regiões do Brasil. Então, proporcionalmente, a randomização foi feita de modo que os médicos e os centros ficassem distribuídos mais ou menos da mesma forma. Então, na região norte, é uma região muito pobre de UTIs, né? Então, apenas uma UTI que ficou como controle e uma intervenção na região norte, e as outras regiões todas também foram contempladas com grupo intervenção e grupo controle. Essa randomização foi feita a partir do baseline, né? Considerando tempo de permanência e mortalidade, de modo que UTIs pares mesmos fossem randomizadas da mesma maneira, para não ficar uma UTI com menor tempo de permanência randomizada com outra com maior tempo de permanência, e isso daria um desequilíbrio na randomização. Então, a gente conseguiu um equilíbrio muito bom nesse sentido a partir dos dados de baseline que foram coletados. E com isso, a gente conseguiu, então, distribuir as UTIs, 15 no grupo controle, 15 no grupo intervenção, e a partir daí, a partir de janeiro, né, de 2020, a gente conseguiu implementar a intervenção em todas as 15 UTIs do grupo intervenção e continuar o controle nas 15 UTIs do grupo controle. E aí vem aquele grande desafio, né? Como que a gente vai administrar todos esses dados, todas essas pessoas? Como eu falei para vocês, no meeting do dia 27 de março de 2019, nós tivemos aqui, né, os representantes de cada centro, apresentamos pela primeira vez o instrumento de coleta de dados, mas era importante que eles soubessem, de fato, o que eles iam fazer, né, o que representava a coleta de dados. Então, só fica muito claro para eles, né, que o trabalho deles seria a realizar mesmo a coleta do melhor dado possível, né, de maneira a retratar fielmente a assistência prestada para os pacientes de cada unidade, né, com foco em informações que são necessárias para compor os indicadores que a gente iria monitorar e medir, o desfecho primário e secundário do estudo, né, sem qualquer tipo de interferência. Então, é uma coisa que a gente sempre reforçou muito para eles. Não queira que o dado seja bom ou ruim, né? Se a gente quiser mudar o dado para ele ficar melhor ou pior, a gente pode estar dando um tiro no próprio pé, né? Porque a gente não sabe o que está sendo avaliado no final. Então, se eu falar assim, eu vou colocar meu paciente com dados todos bons, primeiro que não deve estar participando de um estudo, não deve ser coletador de dados, que deve coletar o dado real, né? Segundo, que ele pode estar tentando ajudar, mas está atrapalhando. Então, era extremamente importante que eles entendessem a finalidade da coleta de dados dentro de um estudo, né? Então, sempre foi reforçado muito para eles que eles estariam retratando a UTI deles para o resto do mundo, né? Porque é um estudo muito grande, provavelmente é o maior estudo em terapia intensiva
da história até hoje da especialidade de terapia intensiva no Brasil. Não tem nenhum outro trial com tantos pacientes, né, com amostra deste tamanho. Então, eles precisavam entender, de fato, o tamanho, a dimensão daquilo que cada um deles estaria fazendo. Poderia parecer uma coisa simples, uma simples atividade de anotar um dado X, mas se ele entender o tamanho, a dimensão e onde isso vai chegar, isso traz até um pouco mais de responsabilidade para cada um deles. Então, a partir daí, a gente começou a pensar no que a gente iria coletar, né? Então, foi um desafio criar o CRF, principalmente porque é um estudo muito grande, terapia intensiva é bastante complexo, então todos os indicadores que a gente precisava medir teriam que estar retratados dentro de um formulário de coleta de dados. E quando a gente vai fazer um formulário, a gente tem vontade de coletar tudo. Você quer tudo, quero colocar tudo, não quero deixar escapar nada. Então a gente precisava focar mesmo naquilo que a gente queria de fato de informação, de resultado, né? Então, precisamos focar nos indicadores, né, de resultados e com isso construir um formulário. Ele foi construído com CRF de papel, tem aqui a folha da capa, né, e tentando cegar no máximo possível os coletadores, cada um era cegado em relação aos outros, né, e ele só tem acesso aos dados do seu próprio centro. E nós, coordenadores do estudo, não teríamos acesso a nenhum tipo de resultado, né? Eu ainda tenho algum acesso com a Jéssica, mas também é dado mínimo, não tenho acesso de nenhum de edição, de nada, só tenho visualização de dados todos fragmentados. E os outros coordenadores nem acesso têm ao REDCap, né? E considerando, então, a taxa de ocupação dos leitos, né, dos pacientes inseridos, o objetivo do estudo era inserir 100% dos pacientes que internarem na UTI dentro deste período, né? Então, o que a gente precisou fazer? Para que esses pacientes não escapassem, vamos dizer assim, coleta diária, sem folga, e nas segundas-feiras coleta retroativa em relação a sábado e domingo, mas não proibindo a coleta de final de semana, que poderia acontecer também de maneira bem flexível. Que esses dados que a gente fosse coletar fossem dados possíveis, né? E dados disponíveis a todos os centros. A gente sabe muito bem, quem pratica assistência, a dificuldade de registro que a gente tem hoje, né? Não só em prontuário eletrônico, mas prontuário físico, muitas vezes é uma lástima, né? A gente chega na unidade, as informações são registradas sem nenhuma padronização, cada um anota mais ou menos o que quer, evolução então nem se fala, né? Cada um faz do jeito que quer, então a falta de padronização de registro foi um desafio muito grande para que a gente selecionasse aquilo que a gente queria de fato no CRF. Então, também tomando cuidado com as variações, né, do que acontecesse em cada região do Brasil, a gente também tem essa questão. Então, em algum lugar, sonda vesical de demora chama catéter vesical de demora, então as abreviaturas ficam diferentes, né? Catéter venoso central, acesso venoso central, em lugares acesso venoso central é AVC, no outro lugar AVC é um quadro clínico, né? Então, tomando bastante cuidado com essas questões de regionalidade e abreviatura. E também coletar o dado no formato que ele já fosse analisado, né? Principalmente com relação à droga vasoativa. Então, droga vasoativa a gente precisava coletar, certo, peso, né? Então, em quilograma, né? Em gramas. A altura, principalmente, é um desafio. É em centímetros, é em metros, né? Então, sempre tomando esse cuidado, definindo com muita clareza esses padrões para que a gente pudesse falar com os coletadores. Então, como eu falei para vocês, uma coleta diária, presencial, né, com algumas ferramentas de conversões, a gente precisava dar isso,
porque em muitos centros, né, as UTIs hoje não costumam anotar as drogas em miligramagem, né? Isso é uma realidade, as drogas são anotadas em ml hora, como se fosse uma infusão comum, então as pessoas precisariam ter o acesso, então a gente disponibilizou também uma calculadora de conversão para isso, o REDCap nos deu essa facilidade para conseguir implantar essa calculadora dentro do sistema. Uma lógica mínima, né, de coleta de dados para evitar erro, então, e uma lógica também de sequência, né, para conseguir fazer a coleta render um pouco mais. Um cuidado que a gente tomou foi tentar colocar numa sequência que fosse minimamente comum a todos os prontuários, né? Então começa com identificação, diagnóstico, os dados de admissão, aí depois o acompanhamento diário, medicação, culturas, né? E os desfechos, desde a admissão do paciente até a alta. Evitar informações de validação ou comprovação do dado principal. Então, como eu falei, focar no indicador e não ficar colocando, mas se colocar a glicemia, a gente vai entender que ele está sem dieta, que está com muita dieta, que está com pouca dieta. Então, assim, não. Se vai colocar indicador de glicemia, coleta dado de glicemia e cada dado ligado ao seu indicador para não coletar informações desnecessárias. Uma estratégia também para minimizar o erro, né? Então, evitar campo livre de texto, porque cada um escreve um jeito, um acentua, o outro não acentua, maiúsculo, minúsculo, e isso ficaria um pouco mais difícil para analisar os dados. Campo de data com calendáriozinho, né? Relógio com barrinha de hora para conseguir acertar a hora certa, porque tudo que a gente precisa digitar, a gente erra mais. Então, o REDCap também tinha essas ferramentas e essas facilidades que ajudaram muito. Sistemas de alertas, então, nem se fala. A Jéssica, que não está aqui com a gente, pode falar que a gente pedia, Jéssica, dá para colocar um alerta disso? Dá para colocar um alerta daquilo? Então, isso também traz bastante segurança para a gente na hora de usar o sistema e de criar o nosso CRF. Então, quando a gente criou o CRF de papel, né, a gente falou, não, vamos coletar no papel mesmo, não precisa de sistema. E aí a gente foi fazer um teste, né? Rodamos aqui um piloto, o nosso sistema hoje de prontuário é 100% digital. Eu peguei o CRF, fui para uma enfermeira da unidade de terapia intensiva, coloquei na mão dela e falei, coleta para mim esse paciente aqui, todos os dados que estão aqui, cronometrando quanto tempo você gasta para coletar um paciente. Em média, ela levava 55 minutos em cada paciente para coletar. E aí, o nosso CRF tinha 12 páginas, né, grampeadas, ou seja, 12 folhas, 24 páginas. Então, para ela preencher tudo aquilo, e fora que ela ia ter que preencher aquele mesmo paciente, lógico que sem dados de admissão, todos os dias fazendo o acompanhamento. Então, é um CRF com mais de 100 variáveis. Fazendo uma continha simples aí, dos 30 centros, né, dividindo os 15 mil pacientes por 30, seriam em torno de 6 mil folhas para cada centro, né, 12 mil páginas. Então, onde que esse povo ia guardar isso dentro de armário, né? Se perdesse uma folha do CRF, perdia o paciente, né? Então, como que eu ia mandar tudo isso de material para eles? Como que eles iam devolver tudo isso de material para mim? O tempo que levaria para preencher, então uma UTI de 10 leitos levaria de 7 a 8 horas para fazer coleta de um paciente todos os dias. É muito tempo, né, para a pessoa conseguir ficar coletando, e isso também leva a erro, né? Então, e um manual, né, da busca manual por repetição, aonde que eu ia saber que o seu João internou na UTI há um mês atrás e ele já estava inserido no estudo? Então, essa era uma informação importante para nós. Então, a partir disso, a gente viu que no REDCap, no CRF eletrônico, a gente teria muito mais vantagem, muito mais agilidade, muito mais segurança, né, para essa coleta de dados. Então, obviamente que com a comparação, o CRF de papel ficou único e exclusivamente para momentos de contingência, né, onde faltasse internet naquele lugar, onde faltasse energia naquele lugar, onde se não tivesse uma máquina, né, um computador disponível, a gente sabe que isso também é escasso dentro das unidades, então a pessoa poderia coletar no papel,
levar para casa e lançar? É retrabalho? É. Mas por isso mesmo que ficou para contingência. Então, é só quando não desce para coletar no sistema que se coletaria em papel. E fazer essa transferência de informação o mais rápido possível. O recrutamento a gente fez, então, a partir do meeting, né? Quem indicou os coletadores de dados foram os próprios coordenadores locais. Então, ele também tinha essa responsabilidade da integridade desses dados e do comprometimento de cada coletador. E assim a gente criou um ambiente de treinamento, login e senha para cada um, e começamos a treinar essas pessoas. Então, junto com a Márcia, a gente montou esse treinamento. A princípio foram em 3 encontros, depois a gente integrou, fez em 2 partes. Primeiro, a primeira parte, a Márcia apresentava toda a ferramenta para eles. Na segunda, eles tinham uma tarefa em campo, né? Eles realizavam a coleta de um paciente por 3 dias consecutivos e depois um novo encontro com a Márcia para fazer a validação disso e tirar dúvidas. Só a partir daí que esse coletador de dados era liberado para começar a sua atividade oficialmente. Então, dentro daquilo que eu falei, né, o REDCap trouxe para a gente muitas facilidades. Então, dentro do treinamento, a Márcia mostrava para eles, fase por fase, tela por tela, como que era entrar no REDCap, o que tinha de funcionalidade, sinalizações por cores, que ajudava muito, né? Como que salvava, como que definia o status. Essa definição de status é fantástica, usando cores de semáforo, né? Então, o verde está completo, aquilo não preciso voltar mais naquela questão. O vermelho está faltando, não coloquei. O amarelo estou em dúvida, preciso voltar e revisar. Então, isso ajuda muito na coleta. E, a partir daí, a gente criou um plano bem robusto de gerenciamento mesmo de dados, onde a gente fazia com esses coletadores avaliações periódicas, né? Sempre tinha um coletador principal e um suplente, porque também não é escravidão, o cara pode ficar doente, pode sair de licença, pode sair de férias. Era uma coleta árdua, né, todos os dias, então ele tinha um suplente para ajudá-lo ou para substituí-lo quando ele fosse necessário. A disponibilidade para substituição, como eu falei, não era escravidão, o cara podia sair, a gente teve coletadores que saíram porque foram para outro emprego, mudaram de cidade, enfim. Então a gente treinava uma disponibilidade total da Márcia para treinar novos coletadores. O envio de feedback, né, para o coletador e para o coordenador do centro, a gente tentou garantir, né, e conseguiu, dentro da cláusula contratual com cada centro, um percentual de preenchimento, de qualidade, de completude, para que isso ficasse de fato registrado, né, e fosse da responsabilidade do coordenador local, e a partir da nossa avaliação, se o coletador não fosse bem, a gente poderia solicitar a substituição. Não foi o caso em nenhum centro, graças a Deus, todo mundo se comprometeu bastante e até o momento a gente conseguiu ter aí um índice altíssimo de completude desses dados. E a comunicação constante, né, com os centros, os critérios de substituição, todos eles têm conhecimento, reuniões semanais com a Jéssica, onde a gente escaneia todos os centros sobre o desenvolvimento de cada um deles. Então, a gente olha todos esses dados semanalmente. Visitas presenciais estavam previstas, em alguns centros a gente fez, e depois dessa visita presencial, olho no olho, o engajamento melhorou muito desses centros. Felizmente, a pandemia não permitiu que a gente fizesse mais, mas a questão da visita presencial ajuda bastante no engajamento. E a partir daí, o REDCap deu para a gente uma série de ferramentas para facilitar o nosso gerenciamento, né? Então, relatórios de DEGs. Então, aqui está bem pequenininho, está ruim de ver, mas está dividido, por exemplo, por cada item do CRF, né? Se eu quero um relatório de um item só, entendendo todos os centros, toda a base, todos os dados. Aqui, relatórios, eu tampei aqui o nome para proteger o nome das pessoas e dos hospitais, né? O estudo ainda não está publicado, mas eu conseguia ver dados de todos os hospitais por acesso de pessoas,
pelo número de dado coletado, né? Então, conseguiria ver todas as variáveis que estavam faltantes, um painel enorme aqui de monitoramento visual, né? E detalhado, se eu quisesse entrar em cada um deles. Uma funcionalidade aqui que a Márcia denominou de resumão, que era muito prático para entrar e olhar se cada dado daquele fazia sentido, né? Se tinha que sinalizar para algum centro, alguma correção. E a avaliação dos coletadores, né? Como eu falei para vocês, até isso o REDCap conseguiu registrar e fornecer para nós um relatório. Então, a gente fazia essa avaliação periódica, né? Com tudo que precisava de principal dentro das informações. A gente conseguia avaliar, inclusive, o nível de resposta desses coletadores, porque a Jéssica mandava muitos e-mails, né, periodicamente, para pedir para que eles fizessem correções, né, das pendências e tudo mais. Então, até o nível de resposta deles a gente conseguia medir e mandar nesse relatório. A comunicação era extremamente importante, né? E partindo do ponto também da comunicação, nós criamos informativos semanais, periódicos, que podiam ser semanais, quinzenais, dependendo do assunto, onde a gente informou tudo sobre o estudo com esses centros, compartilhou oportunidades de crescimento e cursos gratuitos que a gente conseguia, fora grupo de WhatsApp, que era 24 horas funcionando, e e-mail, né? A Jéssica, mandando e-mail para todo mundo, e o pessoal respondendo, e tudo isso ela conseguia monitorar dentro do REDCap e jogar dentro da avaliação de cada um. Então, a ferramenta REDCap foi essencial para nós. A comunicação ficou muito mais fluida com tudo que a gente tem de ferramenta, tudo que a gente pode rastrear dentro do estudo, nos ajudou infinitamente. Então, eu tenho a agradecer, desculpa por tomar seu tempo, Cleiton, e depois a gente pode responder todas essas perguntas. Vou olhar aqui as perguntas agora. Obrigada, pessoal. Obrigada, Maura. Pessoal, o Cleiton, ele é estatístico, ele trabalha hoje no Centro de Ensino e Pesquisa do Hospital Beneficência Portuguesa em São Paulo, tem aí experiência também no Hospital de Amor, lá em Barretos, é uma pessoa que mexe diariamente e há muito tempo com o REDCap. Então, o Cleiton vai trazer agora a abordagem com relação à randomização no REDCap, tá bom? Cleiton, muito obrigada. Então, eu aproveito esse momento para agradecer a Kátia, agradecer a Márcia. O convite de vocês sempre é uma honra, então muito obrigado. Bem, o tema da aula, então, é vantagens do REDCap na implementação dos resultados de estudos clínicos randomizados. Iniciando, o que é um ensaio clínico, um estudo clínico? Imagina o seguinte, eu tenho um grupo de pacientes e divido esse grupo de pacientes entre um grupo que vai receber uma exposição e um grupo que não vai receber essa exposição, e acompanha até um determinado resultado, um determinado desfecho. Essa exposição pode ser, por exemplo, um medicamento e o seu placebo, pode ser qualquer tipo de intervenção. Acontece que, na hora de dividir esse paciente entre exposto e não exposto, eu vou escolher, de alguma forma, quem que vai ser o exposto e quem não vai ser o exposto. E isso caracteriza o ensaio clínico, essa minha intervenção. Eu não deixar que naturalmente ocorra, eu escolher quem vai usar o medicamento e quem não vai usar o medicamento. Essa escolha, o ideal, para evitar viés, é que ela seja feita através de uma randomização. Então, a randomização é um processo de seleção em que cada paciente tem a mesma probabilidade de ser sorteado para formar a amostra, ou, no nosso caso, para ser alocada em um dos grupos de estudo, né? Então, quando a gente observa as indústrias farmacêuticas, como elas possuem grandes recursos, elas contratam centrais de randomização. O que é isso? Um pesquisador em qualquer lugar do mundo, uma vez que tem um paciente elegível, vai entrar em contato com essa central de randomização, passar os dados do paciente, e essa central de randomização vai falar, olha, esse paciente vai para o grupo intervenção, e esse vai para o grupo comparativo. Acontece que na nossa realidade, sob iniciativa do investigador, o mestrado, o doutorado, né, o recurso financeiro é muito escasso. Então, nós normalmente não temos condições de contratar essas centrais de randomizações, né? E a partir daí, então, nós usamos toda a nossa criatividade. Inicialmente, cria-se sempre uma sequência randômica, porque, afinal de contas, principalmente em estudos na área da saúde,
Nós não sabemos de antemão quem são os pacientes que nós vamos eleger para o tratamento ou para a intervenção. Eles vão chegando e nós vamos randomizando. Então, nós criamos essa sequência randômica. Eu não posso disponibilizar essa sequência randômica para o meu paciente, para o meu pesquisador, porque a premissa é que ele não saiba para qual tratamento o paciente vai, ele não pode conhecer essa sequência. Então, sempre foi um grande desafio para a gente, para mim como estatístico, como fazer essa atribuição, né? Inicialmente, lá nos primórdios, quando eu comecei minha carreira, nós trabalhávamos, então, com o brinco, assim, usávamos a criatividade. Então, muitos estudos a gente utilizava envelopes. Então, esse estudo aqui, por exemplo, ele está comparando a intervenção bisturi frio versus bisturi elétrico na primeira incisão na cirurgia, né? E nós criávamos, então, a sequência randômica. Através dessa sequência, criávamos envelopes numerados, onde colocávamos cada tratamento, o correspondente tratamento à intervenção dentro do envelope. Então, vamos cuidado para o envelope ser lacrado, para o envelope olhar contra a luz para ver que não dá para verificar a sequência, entregávamos na ordem para o nosso pesquisador. Esse estudo aqui, por exemplo, nós tivemos 133 pacientes. Mas esse estudo aqui, onde eu vejo duas formas de autocoleta de um raspado vaginal, nós tivemos 2.000 pacientes. E foi por envelope também. Agora imagina vocês criar 2.000 envelopes, onde nós vamos ter que conferir mais de uma vez se esses 2.000 estão na sequência correta, onde nós vamos ter que conferir também mais de 2 vezes se eu coloquei o tratamento correto nesse envelope, entregar para o pesquisador e torcer para que ele sempre retire na ordem, né? Deu certo, tivemos a publicação, mas é um trabalho muito complicado. Acontece que, até então, nesses 2 estudos, nós não tínhamos uma informação que era o extrato. O que é o extrato? São características em que eu vou ter que controlar durante a minha randomização. Nesse outro estudo aqui, por exemplo, é um estudo de um ensaio de uma intervenção terapêutica para pacientes de cuidados paliativos, onde eram 3 grupos, né? Aqui, no caso, nós tínhamos extratos na topografia. Então, dependendo da topografia que meu paciente tinha, se era câncer de mama, câncer de cabeça e pescoço, eu eu veria uma sequência diferente randômica. Aqui, nós criamos uma sequência randômica, criamos no Excel, só que em meu departamento serviu como uma central de randomização. A pesquisadora, uma vez que tinha um paciente elegível, entrava em contato com o nosso departamento por telefone, nós tínhamos uma sequência de 3 pessoas que ela deveria procurar, nós entrávamos no Excel, verificava, anotava o nome, os dados pessoais do paciente, e avaliava e indicava para a pesquisadora qual tratamento alocar, quais são os problemas. O problema disso é que ela necessariamente precisava estar no horário de expediente para randomizar um paciente. Não adiantava ela ir no final de semana, nem fora do horário de expediente. Um segundo problema. Nós não éramos exclusivamente uma central de randomização. Nós tínhamos um departamento de apoio à pesquisa que servimos de uma central de randomização. Então, nós tínhamos que verificar também a quantidade de pacientes que iria alocar por dia. Porque se fosse muito grande, a gente não podia assumir, porque não podia ficar o telefone o tempo todo à disposição, né? E toda a falha humana que tem por trás disso, de você acessar, olhar a sequência correta, olhar o extrato correto. Mas também deu certo. A gente publicou. E, finalmente, chegou esse estudo aqui, onde nós comparamos o ácido valproico versus um placebo, que foi o meu primeiro estudo com medicamento e duplo cego, né? Então, nós tínhamos o seguinte: o pesquisador, ele identificava o paciente elegível, avisava a farmácia me mandava um e-mail com os dados do paciente. Através desse e-mail, então, eu identificava, fazia a randomização, se era o grupo placebo, o ácido valproico, e indicava, e eu via isso na primeira tabela, na minha outra planilhinha eu via quais são as caixinhas de medicamento com números aleatórios que referente ao placebo ou ácido valproico, e indicava para a farmácia a caixinha. Nem a farmácia sabia o que era, né? E o processo era por e-mail, porque eu tinha muito medo de errar, então eu queria deixar tudo bem registrado. E um outro ponto, e a deficiência desse método, era que não necessariamente eu via o e-mail no momento que a farmácia me enviava. Então, isso atrapalhava, se eu estava em uma reunião, enfim, atrapalhava
o fluxo desse paciente, às vezes ele esperava mais de uma hora até eu conseguir randomizar, mas foi o meio que nós encontramos. Bem, mediante todo esse cenário, sempre foi uma grande preocupação minha e da instituição como um todo, todos esses estudos foram em Barretos, tá? Como melhorar isso, porque a gente entendia que nós fazíamos o melhor com o recurso que nós tínhamos, mas entendíamos todas as possibilidades e limitações dos métodos apresentados. Eis que, conforme também o estudo, os nossos tipos de ensaios clínicos foram se tornando mais complexos, a gente correu atrás de, inclusive, ver centrais de randomizações, só que o valor financeiro na época não valia a pena. E eis que surge na nossa vida, então, o módulo de randomização do REDCap, que quem apresentou para a gente foi o Mark Mansell, que na época era do MD Anderson. Tá? Então, o primeiro ponto é entendermos que a randomização no REDCap, ele serve como uma central de randomização, onde eu vou alocar o meu paciente. Ele não é um sistema para gerar essa sequência randômica. Para gerar essa sequência randômica, procure um profissional. E eu até sugiro um estatístico fazendo propaganda aqui para a minha área. Mas vamos lá. Mas assim, na hora de você gerar essa sequência randômica, nós temos que tomar alguns cuidados. Por exemplo, qual que é o tipo de desenho de estudos que eu vou, de tipo de ensaio clínico que eu vou assumir. Aqui eu tenho algumas possibilidades. Aquele placebo puro, que é o mais tranquilo para a gente, que é quando tem o experimento e a pílula de farinha, e tem um placebo, o experimento versus um tratamento convencional, e assim por diante. Um segundo ponto que nós temos, um segundo e terceiro ponto que nós temos que levar em conta na hora de criar a sequência randômica é o extrato e o bloco. Lembrando, o extrato é uma característica que de antemão eu já sei que influencia no desfecho, então eu tenho que controlá-la para o tratamento e para o comparador tem a mesma quantidade de pessoas, mesma proporção. E o bloco é um cuidado que eu tomo, uma técnica que a gente utiliza para que, se por acaso eu não atingir o tamanho amostral inicialmente planejado, isso acontece muito, gente, acontece muito. Quando eu parar no meu estudo, eu tenho 2 grupos balanceados, mais ou menos o mesmo tamanho de pacientes no grupo tratamento e mesmo no grupo intervenção. Bem, feito isso, criado a minha sequência randômica, eu preciso agora implementar no REDCap. Essa implementação no REDCap são 3 passos, 3 passos básicos, que é a criação do formulário, formatação das propriedades e o upload das sequências randômicas. Veja que está no plural. Por quê? Porque o REDCap me propicia a possibilidade de eu testar a sequência randômica no desenvolvimento antes de colocar em produção e começar com pacientes reais, né? Isso é muito bom, porque imagina a gente fazer um teste para 2.000 envelopes, não dá. Então o REDCap nos ajudou muito nisso. Agora eu vou passar para vocês os passos para a implementação, mas o foco aqui não é ensinar, é só mostrar mesmo. Então vamos passar bem rápido. Então, inicialmente, a gente tem que construir o formulário no REDCap, tanto com as variáveis de extrato, quanto com a variável que vai indicar o grupo de intervenção. Posteriormente, eu habilito o módulo de randomização, eu parametrizo a minha randomização. No passo 1, eu defino quais são as variáveis estratificadoras, eu defino se eu tenho grupos que são estudo multicêntrico, se eu tenho centros, e no passo C, eu defino qual que é a variável que vai indicar o meu tratamento, aquela que fala se é tratamento 1, tratamento 2, e assim por diante. Posteriormente a isso, ele me gera, então, um template de como eu tenho que entrar com os dados no REDCap, como eu tenho que entrar com a sequência randômica. Aqui, por exemplo, está pequenininho, talvez não, acho que vocês não vão enxergar, mas essa primeira coluna, ela vem com o nome da variável que indica o tratamento, e essa segunda coluna vem com o nome da variável que indica o grupo de acesso ao estudo multicêntrico, né? Então, ele está trazendo para a gente um modelo onde eu tenho que incluir os dados para posteriormente subir ela no REDCap. E o terceiro passo, eu entro com a sequência em desenvolvimento, a sequência de produção. E uma coisa interessante, se você quiser burlar o REDCap, colocar a mesma sequência nos 2 momentos, ele não vai deixar, ele vai dar erro, tá? Não sei como eu sei disso, mas ele vai dar erro. Então tudo para garantia, né, para a qualidade do nosso estudo. Bem, depois de tudo isso feito, executando, eu entro com o paciente, preencho as informações dele, venho então na minha guia para randomização, veja que ele não me dá as opções, ele me dá um botãozinho para randomizar. Quando eu clico nesse botãozinho,
Tá? Deixa eu aqui. Quando eu clico no botãozinho, ele vai pedir para conferir, né? Então, fala, olha, é mesmo esse extrato? É mesmo esse grupo de acesso? Assim que você falar ele te dá a opção para você mudar, caso não seja. Assim que você falar ok, eu clico e randomizo. Então, ele me fala, olha, o paciente está no grupo 3, na intervenção 3, e fica tudo registrado. Bem, com isso, eu posso fazer uma randomização 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu tenho um controle de quem pode se acessar com as próprias propriedades do REDCap, né? Não preciso fazer mais envelope, não preciso mais ter um telemarketing para fazer a randomização. E quando a gente descobriu isso, eu falei, nossos problemas estão acabados. Eis que, no nosso primeiro estudo, fez bonitinho, o pesquisador foi no final de semana a randomizar, falou, opa, legal. E na segunda-feira eu chego lá no departamento e tem um pesquisador na minha frente. Falei, Cleiton, randomizei errado. Os critérios de inclusão, eu selecionei errado o paciente e randomizei. E daí, nesse momento, eu vi um outro benefício do REDCap, poder falar para o pesquisador, falar, olha, sinto muito, mas está tudo registrado, não tem mais o que fazer. Porque, gente, errar não é errado. Errado é esconder. Então, com o REDCap, a gente tem toda a sequência, todo histórico, né? Então, nesse caso específico, criamos um desvio do protocolo, submetemos para o Comitê de Ética o aviso, mas o estudo correu bem, né? Mas, a partir daí, a gente muitos estudos, eu tomo o cuidado de criar uma ficha de elegibilidade antes da ficha de randomização, em que eu vou perguntar todas as características de inclusão e exclusão do meu paciente, e através das questões de lógica, eu devolvo para ele, por exemplo, a informação paciente elegível, daí eu libero a ficha de randomização, o paciente não elegível, eu não libero a ficha de randomização. Claro que, se o pesquisador não tiver cuidado na hora de responder isso, também não vai adiantar de nada, mas já é um critério a mais que nós temos. Tá. Depois de tudo isso que eu contei para vocês, recentemente, eu acho que já na BP, a gente fez um ensaio clínico para a gente muito importante, foi o nosso primeiro ensaio clínico com medicamento, que nós fomos centro principal de um estudo sobre iniciativa do investigador com recursos da instituição, que foi o estudo da tocilizumab para pacientes com Covid, que fez parte daquele grupo do estudos da coalizão, nossa era a coalizão 6. E quando a gente começou a desenhar, eu apresentei para o grupo a possibilidade de randomizar para o REDCap, foi aceito, ninguém questionou, né? E felizmente, por mais que eu tivesse medo, não tivemos nenhum problema na randomização. O único problema que nós tivemos é que um dos extratos, que na época era sexo, o pesquisador ele tinha colocado sexo errado. Mas quando foi randomizar e trouxe a tabelinha para a gente conferir, ele viu o erro e corrigiu. Então, 100% de sucesso. Essa aqui é a nossa publicação do protocolo. E aqui, a publicação dos resultados. O que eu queria evidenciar nesse slide é o seguinte. Na hora a gente mandando para a revista com a publicação dos resultados, nós fomos questionados sobre o porquê dos nossos extratos, nós fomos questionados o porquê de utilizar o R, eu tive que mandar a minha rotina do R que eu criei, que eu fiz para gerar a sequência randômica, mas em nenhum motivo nós fomos questionados o porquê do REDCap. Nenhum motivo, nenhum momento. E daí eu vejo que uma grande vantagem do REDCap chama credibilidade. Então, eu acho que isso é importante também definir. Bem, eu poderia ter começado a aula só com esse slide. Então, as vantagens do REDCap, primeiro, é o baixo custo. Uma vez que você tem o REDCap na sua instituição, você não precisa pagar para utilizar ele, nem pagar uma central de randomização, nem ficar tempos gastando dinheiro com envelopes. Nós podemos testar a sequência randômica, o pesquisador pode testar o sistema, que para mim isso é extremamente importante. Eu tenho controle de acesso, então esse controle de acesso, além de ficar tudo registrado que o pesquisador faz, que daí entra até na segurança, mas eu posso trabalhar, talvez pensar em estudos cegos, determinada pessoa pode ver a ficha de randomização, outra não. A segurança e rastreabilidade, né, de toda a informação, acesso 24 horas, 7 dias por semana, e a credibilidade. E quando a gente pensa em desvantagens, eu juro para vocês que isso aqui é tudo o que eu entendo, tá? Quando eu comecei a pensar nas desvantagens, não veio nenhuma. Eu acho que eu sou muito fã desse módulo. Mas eu penso em limitações. Eu acho que as únicas duas limitações que eu penso é o próprio acesso à plataforma REDCap. Então, para você poder utilizar, você tem que ter na sua instituição. E eu sei que não é uma realidade, né? Não é uma realidade isso. E acesso à internet. O REDCap só funciona com a internet.
Gente, desculpa ser rápido, mas eu queria só agradecer ao meu grupo. Nós somos, eu, a Ana Flávia e a Júlia, somos os responsáveis pelo RedCap na BP, além de todo o apoio ao pesquisador, mas eu não podia deixar finalizar sem agradecer a minha equipe. Então, Kátia, muito obrigado e desculpa a minha velocidade. Muito obrigada pela apresentação, Cleiton, foi excelente, como sempre. Mauro, uma pergunta que teve para você no chat, quando você fez o comentário, né, de material para indicadores, acho que foi Monique, perguntou aonde que ela poderia localizar esses materiais que você disse que estão disponíveis, tá? Então, depois, se você puder colocar o link aí no chat para o pessoal, ou escrever o nome, ou falar, como você preferir, para que eles possam acessar o material que você falou. Não sei se você consegue, Maura, compartilhar uma tela só para eles verem os formulários, ou a gente consegue, Márcia, os formulários do Telescope, que teve uma das participantes que queria ver como ficou o RedCap. Então, só para que eles vissem, tá? Foi usado no desenho o formulário repetitivo, né, Maura? Sim, sim. Vou falar um pouquinho, Maura. Então, tudo separado por formulários, acho que isso é a estrutura ficou muito boa. Nós trabalhamos, tá, o Consórcio RedCap Brasil como consultores desse projeto, então por isso que em alguns momentos a Maura mencionou Márcia, Jéssica. Tem sido um trabalho bem interessante, de muito aprendizado, principalmente porque estamos ao lado aí de uma equipe que é extremamente competente. A equipe da telemedicina do Einstein é muito diferenciada. O trabalho que eles estão fazendo é fantástico, acho que vai ser um divisor de águas aí para o Brasil no que se refere à terapia intensiva. Vocês viram um mapa de distribuição das UTIs que eles conseguiram alcançar. Eu queria que você falasse um pouquinho do desafio da Covid agora, né? Se você puder falar para a gente como tem sido a coleta nas UTIs em virtude da pandemia, se isso afetou ou não afetou, se vocês acham que vocês vão conseguir ter algum resultado também. E se puder mostrar alguma tela, acho que o pessoal está curioso para ver esse bancão aí, tá bom? E a gente já chega no Cleiton. Tá. Com relação à tela do indicador, e com relação aos indicadores, são indicadores assistenciais de uma terapia intensiva, né? Então, tempo médio de permanência, taxa de mortalidade, né? Taxa de saturação, então uso correto de oxigênio, taxa de infusão de dieta, né? Da meta da dieta, tempo médio de ventilação. Então, são indicadores habituais de uma unidade de terapia intensiva, né? Que são disponíveis, inclusive, no site do Einstein. Nós temos os indicadores, que são os indicadores primários de instituições de saúde, né? Que é a taxa de infecção de corrente sanguínea, de infecção por uso de catéter vesical urinário, né? Então, são os indicadores normais de UTIs que a gente usa, que em muitas UTIs do Brasil não é monitorado, né? Muitas UTIs funcionam hoje sem sequer saber o que se faz no dia a dia, se aquilo é bom ou ruim, se aquilo tem impacto ou não na mortalidade no tempo médio de permanência dos pacientes. Então, o que a gente fez foi pegar esses indicadores que nós monitoramos aqui na nossa terapia intensiva, condensar isso e, pelos dados coletados no RedCap, produzir, né, os resultados, os indicadores de cada centro. Eu não consigo mostrar para vocês esses resultados, porque eles são do estudo, né, ainda não está publicado, provavelmente depois da publicação vai ficar aberto para as pessoas verem, e também porque tem o nome, né, dos hospitais, e o estudo ainda não está aberto para todo mundo, então eu não consigo mostrar. Mas são gráficos controle, né, onde tem a média, a curva, né, de monitoramento, onde o médico conseguia ver ao longo do mês, ao longo do ano, né, se a taxa de uso de ventilação mecânica, a taxa de extubação acidental, a taxa de reinternação em menos de 24 horas, que são os indicadores habituais de uma unidade de terapia intensiva, e são muito parecidos, quem tem sistema EpiMed nas suas unidades, são muito parecidos com o sistema EpiMed. A gente brinca que ficou bastante parecido, um pouco melhor. São os dashboards, né, que você está se referindo, né? Exatamente, São os exatamente. dashboards.
Então, pessoal, o que foi feito? Tem uma conexão, tá, do RedCap com uma plataforma de Business Intelligence. No caso, nós usamos o R-Shine para criar esses painéis interativos dinâmicos, que o médico acompanha os indicadores em tempo real. Tá? Então, foi feita uma conexão automática do RedCap. Conforme atualiza-se um dado no RedCap, atualiza-se no painel. E os painéis têm nível de hierarquia de acordo com o hospital, de acordo com o perfil do médico, tá? Que vai avaliar, do enfermeiro, da equipe que vai visualizar. Então, foi uma conexão que foi feita diretamente com o RedCap, que quem teve a chance de participar da apresentação também feita no Congresso, o doutor Adriano, que é do Telescope, falou um pouquinho. Nós tivemos também uma mesa sobre Business Intelligence e visualização de dados. Por isso que a gente fala bastante em coleta de dados diária, né, e eventualmente retroativa, porque se um centro deixasse acumular e coletar muito tempo retroativo, deixava de alimentar o indicador, né, e o médico perdia esse parâmetro para realizar o acompanhamento da sua unidade. Então, alguém perguntou aí no chat também se o dado retroativo inseria data e hora. Sim, né, a gente colocou um campo com lógicas também da data da coleta do dado, data e hora da coleta do dado e data e hora da internação do paciente, né? Que a gente acompanhava o tempo médio de permanência e era uma maneira também da gente alertar o coletador. Se ele colocasse uma data inversa à outra, o RedCap mandava o aviso, falava, verifique essa data, ela pode estar errada, né? Então, ele está coletando dado retroativo, mas ele nunca pode colocar a data de internação do paciente depois do dia que ele está coletando, porque o paciente não vai internar amanhã, ele internou ontem, né, teoricamente. Então, essas lógicas e esses avisos de datas, né, esses alertas ajudaram bastante. E a questão da data é sim, colocávamos a data da coleta, inclusive, data e hora. Posso mostrar rapidinho o dashboard do paciente e algumas fichas? Bem sucintamente? Sim. Então, tá bom. A parte do formulário repetitivo, tá? Porque como foi um estudo que fazia coleta diária em terapia intensiva, não tinha como não usar o formulário repetitivo. Então, vocês vão ver que o desenho do banco é transversal. A Márcia já vai colocar aí para vocês. Mas com formulário repetitivo. Então, o paciente poderia ter 30 formulários de visitas diárias de UTI. Então, na verdade, essas eram as fichas, né, de coleta para o estudo, né? Na verdade, essas duas últimas não estavam visíveis para os coletadores. E a única ficha que ela era repetitiva, né, que a Kátia mencionou, era a ficha de coleta clínica, que ela é feita uma vez ao dia até o paciente ter alta da UTI. E conforme ele vai abrindo a ficha, vai sendo listado, né? Aqui embaixo, eles conseguiam ter um controle de datas, né? Então, nunca, o certo, né? Que a gente sempre falava para eles, é fazer de maneira ordenada, né? 13, 14 e 15, né? Enfim, então, eles conseguiam também ver quando foi a última ficha aberta, né? Então, desde ficha de elegibilidade, identificação do paciente, dados demográficos, mas acho que a mais interessante é essa ficha de coleta clínica, que é onde eles poderiam fazer de forma retroativa, né? Então, a que data que ele estava referindo, então dados relacionados ao momento dele, né? A permanência dele nas últimas 24 horas na UTI, né? Então, se ele continuava internado ou não, se tinha algum registro de metas e condutas de visitas, se tinha alta prescrita, mas ele ainda permanecia na UTI, e se ele estava ou esteve em ventilação mecânica nas últimas 24 horas. Então, a ficha de coleta clínica, ela sempre vê para trás, né, o que aconteceu com o paciente. E se ele estava, né, ou esteve, né, sob ventilação mecânica invasiva nas 24 horas, abria essa ficha aqui de ventilação para capturar mais alguns dados com relação a status de ventilação, valores de PIP, fração inspirada de oxigênio, qual era o modo ventilatório, o RAS do paciente, se teve algum problema, né, houve extubação acidental, se ele teve que ser reentubado, questões de temperatura, leucócitos, se teve cultura positiva. Então, a pergunta, né, cultura positiva, era relacionada à ventilação mecânica, né? Então, depois tinha
perguntava algumas informações com relação se o paciente teve alguma alteração de saturação nas últimas 24 horas, se fazia uso de vasopressores, diálise, se recebeu sedação com benzio, né, nas últimas 24 horas. Sempre todas as fichas tinham esse formulário, né, de indicação de profilaxia para embolia, então eles tinham que responder se o paciente tinha alguma indicação ou contraindicação, se estava recebendo profilaxia para tromboembolismo venoso, que tipo de dieta, né, ele recebeu nas últimas 24 horas, informações com relação à glicemia, se o paciente estava com acesso venoso central, se teve ou não suspeita, e se ele tivesse suspeita, abria então um outro bloco aqui com relação à infecção de corrente sanguínea, né, associada a catéter venoso central. Uso de sonda vesical de demora, se há ou houve suspeita, e se tivesse suspeita, né, ou houve suspeita, abria um outro, não está abrindo, abriu aqui, o formulário relacionado à infecção do trato urinário. E, por fim, a última pergunta era se tinha alguma limitação de suporte avançado registrado em prontuário. Então, esta ficha de coleta clínica, ela era a única que se repetia até o paciente ter alta, né? E ela é exatamente igualzinha, então eles tinham que preencher isso de maneira diária, né? O restante das fichas Quem sabe o nome dessa função que a Márcia mostrou, que abre que mostra ou não mostra o formulário? Formulário não, as variáveis. Anota aí pra gente no chat. Conforme o sim ou não aparecem informações na ficha. Vocês viram que a Maura disse que o desafio era muito papel, né? Muita informação, muita variável. Então, usar um formulário eletrônico, a Viviane, nota 10, Viviane. Usar formulário eletrônico, você pode usar lógicas, regras, cálculos automáticos. Fantástico. Vamos passar para a randomização? Daqui a pouquinho a gente volta um pouquinho mais desse daí, que eu só estou preocupada aqui com o horário do pessoal. Cleiton, teve um comentário bacana, não sei se você já leu alguma coisa no chat, mas a Lívia, né, se posicionou aqui dizendo que ela é de Fortaleza. Parabéns aí por ser autodidata, tentar aprender o máximo do REDCap. E ela compartilha aí do seu desafio, né, de fazer a randomização, ser uma central, né, de randomização, né? Não sei se a Lívia tem alguma pergunta específica que ela queira fazer para o Cleiton, né, mas colocando aí o pronunciamento dela. Mas aí tem a Ana Carolina, que também fez uma pergunta, vou ler a pergunta dela, se o desenho inicial do estudo eu me programo para incluir 100 pacientes voluntários, no entanto, por algum motivo, no prazo estipulado, eu consigo 80 e tenho que interromper se o REDCap mantém uma randomização confiável numa situação como essa. Eu acho que, sim, o REDCap é confiável. A questão é que, imagino que você não vai incluir mais paciente, então você não vai mais randomizar. O que eu acho que nessa questão, não sei se a palavra confiável quer dizer que eu vou ter 2 grupos balanceados, é na organização da sequência randômica. Então, isso não é o REDCap, é previamente como você vai construir essa sequência, que é aquela informação sobre blocos. Então, assim, hoje eu não faço nenhuma sequência de randomização sem ser por blocos, porque por mais que a gente seja otimista, eu diria que, sei lá, 60%, 70% das vezes a gente para o recrutamento antes de finalizar o tamanho amostral, por N motivos. Então, a amostragem por blocos, onde a gente define, por exemplo, a cada 4 pessoas, 2 é num tratamento, 2 é na outra, de forma embaralhada dentro desse bloco de 4, é o que vai garantir melhor a adequada proporção de pacientes nos 2 grupos. Sim, eu acho fundamental a participação do estatístico para o modelo de randomização. Então, embora nós tenhamos softwares que você pode fazer a sequência aleatória, é muito importante o desenho. Acho que o maior desafio da randomização é fazer o desenho, um modelo adequado de acordo com o desenho do estudo, de acordo com a hipótese. Qual que é a hipótese que você está testando? É um ensaio clínico de superioridade, de inferioridade, de equivalência? O que você vai testar de fato, né, Cleiton? Isso faz total diferença. Então, às vezes nós queremos, né, cobrir, nós pesquisadores, todas as etapas e até
queremos nos atrever a fazer a sequência randômica com os nossos conhecimentos. Eu os desencorajo, tá bom? A não ser que vocês tenham background na área de estatística, sintam-se confortáveis, porque é um estudo de grande valor, ensaio clínico randomizado. E se você tiver uma falha na randomização, e aí, o que acontece? Cleiton? Um outro ponto desculpa, eu passei muito rápido a aula, mas queria evidenciar o seguinte: na hora de você fazer a randomização do REDCap e definir, por exemplo, o grupo de acesso, os estudos multicêntricos, como sendo uma das variáveis para ele levar em consideração na hora de alocar o paciente, a minha sugestão é que se o seu estudo começou com 10 centros, faça a randomização pensando que existisse 15 centros. Coloca centro 1, 2, 3, para caso no decorrer do projeto seja incluso um centro, você já tenha o espaçozinho dele para lá. Porque, por exemplo, se você definir que é 10 centros, faz a randomização, começa a randomização e no meio inclui um novo centro, você não consegue alterar a sequência randômica do REDCap. Então, você não vai conseguir colocar esse novo centro para randomizar. E, assim, pelo menos no último estudo do Tossibras, a gente aumentou a quantidade de centros, só que no momento, a sorte que eu tive foi que a gente não colocou o centro como sendo uma variável, de certa forma, estratificadora. Legal, acho que essa é uma ótima dica. Outra dica que eu também dou para vocês, que eu peguei com o pessoal de fora, é sempre ter uma margem a mais de pacientes, né? Porque você vai ter dropout, erro de randomização não, né? De screening. Então é importante você ter uma margem a mais, não tem um número mágico. Você sugere algum valor, Cleiton? Lá fora eles sugerem de acordo com o número de extratos para que você garanta, né, a proporção, mas vamos ouvir aí o nosso estatístico. Não tem resposta certa. O que eu acho é o seguinte: de antemão, você como pesquisador, você já deve conhecer um pouquinho sobre a sua população, né? Então você, por exemplo, já deve imaginar a quantidade de pessoas que vão desistir do estudo, a dificuldade que vai ser para selecionar, às vezes é um screening fácil, outras vezes não é. Então, eu acho que vai depender muito de cada caso, do seu próprio feeling. Mas assim, se eu fosse chutar, eu falaria em 10%. Mas mas eu acho que conhecendo a população, você vai conseguir definir melhor essa porcentagem. A Ana citou aqui 20%, né, sendo um pouquinho mais conservadora. Tem uma pergunta aqui do Ivan. Cleiton, é possível realizar a randomização com cegamento para parte da equipe, dando acesso ao esquema apenas para os profissionais selecionados? Sim, eu acho que é, e justamente, e isso eu diria que não é nenhuma característica da randomização, do aplicativo de randomização, mas do próprio REDCap como um todo, quando você dá acesso a diferentes fichas. Então, vamos supor que é um estudo cego, a ficha de randomização, você só libera, só dá acesso à pessoa, ao colaborador que é o responsável por realizar a randomização. O restante da equipe não precisa ter acesso a essa ficha, e, consequentemente, se torna cego, né? Tem uma pergunta aqui da Cristina que tem mais a ver com o desenho, né? Se pelo fato de usar randomização, nós temos que separar o banco em 2 armes. Olha, pessoalmente, eu acho que não. Eu entendo a necessidade de separar o banco em 2 armes quando o segmento do paciente, dependendo do arme que é de forma diferente. Particularmente, todos os ensaios clínicos que eu participei, seja com medicamento ou com qualquer outro tipo de intervenção, o segmento dos pacientes sempre era o mesmo, pelo menos tratando-se de coleta, né? Então, nesse sentido, é um braço único, onde vai ter uma randomização, quer dizer, no REDCap, um único arm, onde eu vou ter a variável que vai indicar se ele está no grupo 1, grupo 2, mas não existe essa necessidade, a menos que o segmento do paciente, se está no braço 1 ou no braço 2, seja diferente, o tempo de coleta. Nós adotamos a mesma prática que o Cleiton mencionou, porque, Cristina, uma visão que nós temos uma coisa é desenho de banco de dados e outra é desenho epidemiológico. Não é porque eu tenho 2 braços no ensaio clínico que eu tenho que ter 2 braços no REDCap. Quando eu fragmento em arms ou braços no REDCap, é como se eu estivesse trabalhando com 2 bancos separados.
E aí, o que acontece se eu fizer 2 ARMs no REDCap? Eu inviabilizo o cegamento. Todo mundo vai saber em que arme o paciente está, se é o arme A ou B, se é intervenção, se é placebo, ou o que ele está recebendo. Então, eu opto sempre que é possível evitar a fragmentação em 2 armes, tá? A não ser que o fluxo de coleta seja muito diferente. Mas hoje tem um módulo externo, que a Márcia é expert dele. Você muda o fluxo de acordo com as condições. A gente vai ensinar no curso intermediário que a Viviane já perguntou aí. Bom, uma última pergunta, tem mais uma perguntinha aqui da Lívia. Como conseguir essa conexão e extensão para dashboard? Isso é feito via API, tá, Lívia? Na maioria das vezes. Você tem uma API, que é uma forma de conectar um software com outro. No caso do dashboard do Einstein, nós usamos a API para o R, mas pode ser uma API para o Tableau, para outro software, que vai pegar os dados automaticamente para fazer a construção de painéis ou qualquer outro tipo de integração que seja necessário. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Esses formulários ainda estão recebendo mais informações, ou seja, está em aberto? Acho que esse é para Maura. Ainda está fazendo coleta, né, Maura? Nesse momento, nós estamos fazendo acompanhamento apenas dos pacientes que já estavam inseridos no banco, né, até o último dia, até o dia que nós atingimos a amostra necessária. Tem um resíduo a mais, né, que foi inserido depois de pessoas que fizeram coleta retroativa, né, então tem uma amostra a mais. Além, nosso banco de dados hoje no REDCap está com mais de 19 mil pacientes, apesar da nossa amostra ser de 15 mil, porque tem dentro junto o baseline, né, que foram 2 meses de coleta nesses 30 centros, então tem aproximadamente 3.500 pacientes, e tem os pacientes não elegíveis, né, porque como a coleta de dados deveria acontecer em 100% dos pacientes, então paciente menor de idade era critério de não entrar no estudo, é inelegível, pacientes internados em terapia intensiva com medidas judiciais, né, então pacientes judicializados também era critério de exclusão, mas eles eram inseridos dados básicos, né, nome e dados de identificação, para que a gente conseguisse entender que nós englobamos de fato 100% dos pacientes que internaram nessas 30 UTIs. Maurício, nós entendemos, né, que o banco já está pronto, tanto é que eles já coletaram todos os dados, estão só finalizando o follow-up dos que já estão internados, então acho que não vai entrar mais nenhum campo nos formulários, né? Bom, nós vamos pedir então para vocês darem alguma mensagem final, caso sintam a necessidade, aí o Cleiton, a Maura, de dar alguma mensagem final, senão nós já consideramos por encerrado. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mas já estamos aí no adiantar do horário. Então, eu só gostaria de falar que é uma honra participar aqui com vocês, né, e ter a oportunidade de poder trabalhar com vocês, foi muito enriquecedor para mim, né, dentro desse estudo. Desculpas, Cleiton, por ter tomado um pouco mais do seu tempo, da sua apresentação, e espero reencontrá-lo aí nos novos projetos, para a gente trocar mais figurinha. Agradecer a participação de todos, muito obrigada, e até a próxima. Obrigado, Mauro. Já tinha um monte de pergunta para você também, mas eu pego o seu contato com a Kátia, e foi um prazer te conhecer. E Kátia, Márcia, Jéssica, que não está, muito obrigado, e eu acho o trabalho que vocês fazem fantástico e extremamente necessário ao nosso nível nacional, né? E me sinto sempre muito honrado com o convite de vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos a presença de vocês, foi um grande privilégio compartilhar esse finalzinho de quarta-feira, a última quarta-feira do mês, com nossos 2 apresentadores aí de nível excelente, a Maura que estava numa apresentação tão gostosa. E pessoal, nós temos uma novidade, em breve todos os webinars vão estar no canal do YouTube, tá? Então acompanhem aí nossas redes sociais, curso teremos em breve também, tá aí no site as datas,
O próximo webinar ele vai ser mais voltado para quem vai implementar o REDCap em sua instituição. Então, a gente vai falar mais da parte de infraestrutura, gestão, governança, tá? Mas sintam-se todos convidados para estar conosco. Muito obrigada mesmo pela participação de cada um de vocês. Obrigada, pessoal. Até o próximo webinar. Tchau!